Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVPESP. Obrigado e boa palestra a todos. Bom, boa tarde. Quero agradecer ao Hélio pelo convite, né? Parabenizar pelo evento, foi um sucesso. Bom, eu também sou engenheiro, mas trabalho numa escola de saúde pública. Nós temos o departamento de saúde ambiental, temos alguns engenheiros, né, misturados com médicos, biólogos, físicos e assim por diante, né? Eu queria falar primeiro a questão final, que é, na realidade, de qualidade de vida. Quer dizer, no final, cada um de nós pretende ter uma qualidade de vida, uma vida sem, tanto quanto possível, sem doença. E as pessoas estão vivendo cada vez mais nas cidades. A urbanização é crescente, e a poluição também nas cidades também é uma coisa dentro da nossa realidade. Apesar de que já foi muito pior aqui nessa região. Comecei a trabalhar aqui nessa região há um bom tempo e me lembro quanto era ruim a qualidade do ar aqui. Santo André, São Bernardo, São Paulo, né? E hoje está bem melhor. Bom, em relação à saúde, é crescente o número de casos de asma. A asma está crescendo no mundo todo. E grande parte dessa asma é problema ambiental, principalmente poluição do ar. Câncer também, incidência de câncer. Não só nós estamos vivendo cada vez mais, é natural que haja uma incidência também maior de câncer, mas também câncer em crianças. Provavelmente vários de nós aqui eu tenho exemplos próximos de criança com tumor. Bom, começando por essa figura, aqui mostrando, né, que quase que um sem limite de uso da energia. Aqui foi tirado, inclusive, de um livro do professor Goldenberg, que eu já uso há bastante tempo, né? Mas essa situação que a gente tem hoje provavelmente é bem mais do que isso, né? Mas o quanto a gente usa de energia além do necessário, né? Então, esse é um dos aspectos bastante importantes, né, em termos de conservação de energia, reduzir o consumo de energia. Quando nós, a indústria, a parte veicular, usa um combustível, ela tem opções e essas opções têm diferentes níveis de impactos. Então, só vou dar um exemplo aqui de um óleo pesado usado na indústria, óleo tipo A, por exemplo, né? E versus o gás natural.
eu reduzo em 92% o material particulado, aquela poeira, fuligem, né? Eu reduzo em 99% de óxido de enxofre, 73% os óxidos de nitrogênio e 27% o gás carbônico quando eu uso o gás natural. E essa foi exatamente uma razão de que São Paulo melhorou muito. As indústrias passaram a utilizar combustíveis mais limpos, né? O gás natural, a partir de uma certa época, começou a ficar mais disponível, e isso foi realmente uma coisa bastante importante na região para melhorar a qualidade do ar. Eu estou mostrando só algumas substâncias que são poluentes mais clássicos, né? Mas atrás disso vem uma série de outros poluentes muito mais tóxicos, né? Que talvez sejam aqueles que estão causando outros problemas mais sérios, né? Mas é na mesma sequência também. Quer dizer, quando eu uso o óleo, ele é mais poluente do que quando eu uso o gás natural. Então, essa disponibilidade do gás natural, ela veio ao encontro da necessidade de melhoria da qualidade do ar. Aqui também é a mesma coisa, um exemplo aqui de uso de carvão. Aqui são fatores de emissão, ou seja, quanto uma emissão específica, grama por gigajoule de energia, né? O carvão, para cada um daqueles poluentes à esquerda lá. E depois, se eu passo para o combustível líquido, óleo, né? Óleo combustível, e se eu passo para o gás. Então vejam que a quantidade que é emitida quando o combustível é gasoso é muito menor do que quando eu uso um carvão. Felizmente no Brasil o uso de carvão já é bem pouco, né? Ou quando eu uso então um óleo combustível. Então são escolhas que nem sempre a indústria tem, nem sempre é disponível. Às vezes o preço também não é razoável, né? Mas sempre que possível a gente deve utilizar então um combustível mais limpo, né? Aqui sobre substâncias tóxicas, só para dar um exemplo, né? Um trabalho recente de alguns chineses, né? Vários deles são autores desse aí. Eles fizeram uma estimativa de poluentes policíclicos aromáticos, né? Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias causadoras de câncer, né? E no mundo todo, né? E é uma estimativa bem feita. E a gente vê aqui esse primeiro, esse meio amarelo aqui, seria exatamente a queima de madeira, né? A queima de madeira, vocês podem ver que ela é prevalente em várias partes do mundo, né? E outros também, a questão azul ali, a queima de combustível fóssil. Quando nós vemos aqui o Brasil, né? Grande parte desses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles vêm exatamente das queimadas. Exatamente das queimadas, ou seja, perdendo biomassa aí e ainda causando poluição do ar. Então, esses são poluentes que estão cada vez mais sendo vistos como necessário uma atuação a nível mundial, que, aliás, é algo que está acontecendo. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente está adotando exatamente isso, ou seja, às vezes não se consegue resolver em nível local, e essa solução é feita em nível global, que são as convenções, né? Agora, a mais recente é a Convenção de Minamata, que é sobre mercúrio. Está começando, eu estou participando de um grupo do artigo 8º, que trata de algumas fontes, queima de carvão mineral, indústria de cimento, fundição. E, felizmente, o nosso carvão mineral é pouco, mas, por exemplo, a Índia queima muito carvão mineral. Os Estados Unidos queima muito carvão mineral. Então, o problema de mercúrio, emissões de mercúrio por combustíveis, é bastante sério nesses combustíveis sólidos, né, fósseis. Também nós temos aqui no Brasil a questão do carvão vegetal. O carvão vegetal está sendo cada vez mais utilizado
mas também nós temos que ter cuidado com o carvão vegetal. Ele é muito interessante em termos de carbono, né? Mas a produção do carvão vegetal aqui no Brasil muitas vezes é feita de forma rudimentar, artesanal, com grande risco para os trabalhadores, né? E sem nenhum controle em termos ambientais aquela fumaça. E vários poluentes tóxicos são emitidos na queima de carvão vegetal. Aqui um levantamento feito pelo Albertinho Carvalho, né? Desses compostos carbonídicos, né? Aldeídos, principalmente, né? A questão do etanol, o professor Goldenberg falou do etanol. O etanol, no início, ele foi realmente, até hoje, é uma solução interessante, né, do ponto de vista do Brasil. Primeiro, o etanol, quando adicionado à gasolina, ele eliminou o chumbo tetraetila. Então, ele eliminou um poluente seríssimo que estava aí no ar da cidade, né, com concentração bastante alta. E somente com o uso do etanol anidro. Uma solução que para nós aqui foi excelente, usamos o nosso álcool, e lá fora eles tiveram que fazer uma modificação na gasolina, né, para poder atender, para não precisar adicionar o chumbo tetraetila. O nosso aqui foi uma solução bastante interessante, usando um produto nosso aqui. No início, o etanol já foi uma solução para um problema sério que nós tínhamos nas cidades, que era o monóxido de carbono. Nós tínhamos um problema sério, né, em São Paulo sobre monóxido de carbono. O álcool, sem nada, motor a álcool, por volta de 1980, 1981, ele já emitia basicamente a metade de monóxido de carbono do que um veículo a gasolina. Nós fizemos essas medições. Naquela época, tinha, sob a minha gerência na CETESB, esse laboratório de veículos, era o único no Brasil, oficial, e nós verificamos que essa redução foi bastante importante. Foi uma medição que foi feita. Tem também algum aumento de alguns outros poluentes, por exemplo, os aldeídos aumentavam, né? E também os óxidos de nitrogênio, alguma coisa a mais. Mas ele foi uma solução bastante interessante naquela época para o monóxido de carbono. O monóxido de carbono depois foi reduzindo. Logicamente que hoje os carros têm os conversores catalíticos e não mais necessitam disso, porque essas emissões, na realidade essas emissões tanto do álcool como da queima do álcool da gasolina, elas são reduzidas no conversor catalítico e basicamente são iguais, talvez um pouquinho a mais os carros a etanol, mas basicamente são iguais. O problema aqui é exatamente carros que retiram os catalisadores, né? Isso ocorre na prática, cerca de 20% dos carros já adulteram os catalisadores, né? Agora, interessante uma pesquisa de um brasileiro, morando em Singapura, né? Fez um trabalho sobre a repercussão do álcool, né, do uso do etanol, no ozônio nas cidades, no ozônio que é formado na cidade. Esse ozônio ele é formado fotoquimicamente por causa de emissões, principalmente emissões de veículos, né? Ele não é emitido pelas fontes, mas ele é formado na atmosfera. E é um problema sério no estado de São Paulo, o poluente ozônio. Ele é um oxidante forte, né? Causador de inflamações, problemas respiratórios, né? A pesquisa desse brasileiro, junto com um outro americano, foi exatamente analisar estatisticamente a relação. Quando se usa mais álcool, o que acontece com o ozônio na cidade? Quando se usa mais gasolina, o que acontece com o ozônio? E ele verificou que quando o álcool está mais barato, se usa mais álcool, o ozônio sobe. Ele analisou de 2008 a 2011 e verificou que nessas condições a produção de ozônio, a formação de ozônio na atmosfera aumentava 22%. Mas, em compensação, quando se usa mais álcool, verificou-se que o monóxido de carbono, né,
e os óxidos de nitrogênio, o óxido nítrico, né, ele reduz. Ou seja, se você usa mais a gasolina, ela diminui a formação de ozônio, mas aumenta o óxido nítrico e o monóxido de carbono. Isso foi publicado recentemente na Nature Geoscience, né? Exatamente essa publicação aqui. O Alberto Salvo, ele é brasileiro e trabalhando lá na Universidade de Singapura. E o Franz Geiger, né? É lá de University Northwestern. Então, é interessante essa aqui, porque mostra que a gente deve ficar sempre atento a essa questão, né? O etanol realmente ele é renovável, é um combustível mais limpo. A própria gasolina não é uma substância pura, é uma mistura de muitos hidrocarbonetos, né? Então, de per si, ela já é uma substância, um produto mais sujo, né? E o etanol é uma substância pura, né? Então, mas devemos ficar atentos, porque essa parte de produção de ozônio é um problema sério que enfrentamos aqui no estado de São Paulo e em muitas outras cidades, né? Então, só como o que nós temos de desafio, né? Muitas coisas já foram faladas, né? A matriz renovável é uma delas, né? Trabalhar sempre matriz cada vez mais renovável. Energia limpa, é o caso, por exemplo, da produção de metano, né, que foi apresentada pelo professor Bauer, né? A redução de consumo per capita, isso é algo que também é um desafio para nós, né? Conservação de energia, aumento da eficiência térmica. Aqui eu coloco, por exemplo, os carros mais novos, os carros com uma tecnologia já diferente, o carro elétrico, o carro híbrido, né? E que não tem nenhum incentivo para a entrada desses carros aqui. Agora, eu li no jornal, ontem ou hoje, que a prefeitura está querendo eliminar o IPVA, ela tem 50% do IPVA, ela está querendo eliminar o IPVA para esse tipo de carro. Não é, vamos dizer, algo sem consequência, porque, na realidade, quando você tem um carro elétrico, você tem as baterias. Essas baterias têm metais pesados, metais tóxicos, né? Então, é um outro desafio que se tem depois o que fazer com isso, né? O carro híbrido é uma tecnologia que já está aí testada, né? Existem carros em que você aumenta dobra a autonomia do veículo, né? Já tem carro rodando aqui em São Paulo, mas é algo que vai muito devagar ainda, né? E também, sempre que tiver alternativas, né, fazer essa previsão dos impactos no meio ambiente e na saúde, né? Existe uma metodologia chamada análise do ciclo de vida, né, que faz desde a produção, transporte e o uso. Por exemplo, o biodiesel, né? Comparar o biodiesel com o diesel, né, desde a produção lá da soja ou outra matéria-prima, o transporte desse produto, né, e o uso, tá? E trabalhar também na mitigação desses impactos, né? Isso é um desafio que a gente tem. Nas cidades, por exemplo, a matriz energética na cidade, ela precisa ser pensada com bastante cuidado, né? A Organização Mundial da Saúde já fez uma declaração muito forte de que o ar urbano é cancerígeno. Isso foi feito no final do ano passado, com base na Associação Internacional de Pesquisa de Câncer. E muitas dessas substâncias vêm exatamente da queima desses combustíveis. Então, melhorar os combustíveis, usar combustível mais limpo, significa para nós um retorno em termos de saúde, tá? Muito obrigado.